Olá, turma! Tudo bem? Espero que sim. Nessa videoaula, iremos falar sobre a Terra, suas noções de localização e movimentos. Ela está na unidade 4. Quero que vocês façam os exercícios da página 431 e me mandem por e-mail com nome e turma. Tudo bem? Vamos falar sobre a orientação do espaço geográfico. Um aspecto importante para o ser humano é a necessidade dos indivíduos saberem se localizar e se orientar em diferentes pontos da superfície terrestre. Para que uma pessoa se desloque de um lugar para o outro, ela pode fazer uso de pontos de referência para facilitar sua localização. As direções, elas foram baseadas na posição do Sol. E elas passaram a ser denominados os pontos cardeais, que correspondem às principais direções que nos ajudam na orientação. Vamos lá? Vamos para os pontos cardeais. Começar a nossa rosa dos ventos. Primeiro nós temos o norte. Ele recebe o nome de setentrional ou boreal. Temos o sul. Ele pode ser chamado de meridional ou austral. Temos o leste ou oriente e oeste ou ocidente. Agora nós vamos falar dos pontos colaterais. Temos o nordeste. Tá vendo que ele fica entre o norte e o leste, né? Nordeste. E entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. E ainda temos os pontos subcolaterais, que tem 8 pontos. Depois vocês dão uma olhadinha em cada um deles. Vamos falar dos astros? Para encontrar um ponto cardeal, é simples. Tenta em casa aí. Se você estender o braço direito para onde o Sol nasce, você vai encontrar o leste. O seu braço esquerdo vai apontar para o oeste. Ao mesmo tempo, à sua frente estará o norte e às suas costas, o sul. Durante a noite, nós podemos utilizar outros astros, como a Lua e a constelação do Cruzeiro do Sul. A Lua vai surgir diariamente na direção leste e vai desaparecer na direção oeste, assim como o Sol. Da porção norte do planeta, lá no hemisfério norte, não é possível orientar-se pelo Cruzeiro do Sul. Lá, eles utilizam a estrela polar como referência. Também é fácil encontrar a estrela polar. Ela se encontra bem na direção do eixo da Terra. A estrela polar, ela é a última estrela da constelação da Ursa Menor. Após localizar essa constelação, basta traçar uma linha perpendicular da estrela polar em direção ao horizonte. Nesse caso, você vai encontrar o norte, às suas costas estará o sul, o seu braço direito apontará para leste e o esquerdo para oeste. Da bússola. A bússola é um antigo e eficiente instrumento de orientação inventado pelo humano. Ela é muito parecida com um relógio. Ela é utilizada até hoje na identificação dos pontos cardeais, dos colaterais e dos subcolaterais. Ela é formada por uma agulha imantada com livre movimento que se equilibra sobre um eixo com o desenho da rosa dos ventos indicando as direções. A agulha aponta sempre para o norte magnético da Terra.
Aí, nós temos um vídeo da bússola. Quando eu fiz esse vídeo, o meu celular ele não estava apontado para o norte. Eu tive que virá-lo para ele encontrar o norte, tá vendo? E ao lado ali aparece, né, sudeste, sul, para onde, né, a minha bússola está apontando. Vamos para as coordenadas geográficas? As coordenadas, elas são linhas imaginárias que utilizam os paralelos e os meridianos para identificar um ponto qualquer na superfície terrestre. Os paralelos, ou latitudes, eles são círculos imaginários traçados paralelamente ao Equador, que é o principal paralelo que vai dividir a Terra em duas partes iguais. 90 graus no hemisfério norte, setentrional ou boreal, e 90 graus ao hemisfério sul, meridional ou austral. Entre esses principais paralelos, nós temos o Equador, que ele é o marco 0 grau, e temos os trópicos de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. E temos os círculos polares, o Ártico ao norte e o Antártico ao sul. E os meridianos ou longitudes, eles são círculos imaginários que vão cortar os paralelos e vão de um polo ao outro. O meridiano inicial, ele passa pela localidade de Greenwich, lá na Inglaterra. É lá que é o marco 0. E ele vai dividir a Terra em dois pedaços. 180 graus para leste, que é o hemisfério oriental, e 180 graus a oeste, que é o hemisfério ocidental. Esse é o meridiano de Greenwich, que é o principal. Tá vendo na fotinho aqui, na latitude? Temos o Equador, 0 grau. Ele vai 90 graus a norte e 90 graus a sul. E do lado a longitude, que tem o marco 0, que é o meridiano de Greenwich, e ele vai até 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Mas temos também outro meridiano, que é a linha internacional de data, o LID. Ele é chamado de antimeridiano de Greenwich, porque ele está numa posição oposta ao meridiano de Greenwich. A LID, né, essa linha, ela foi estipulada por convenções internacionais para estabelecer o início e o final de um dia, pois o avanço desse meridiano, de oeste para leste, diminuirá um dia. E se a gente for do sentido oposto, de leste para oeste, aumentará um dia. Olha só. Por que fizeram, né, o LID? É só para saber quando que o dia começa ou acaba. Se a gente pegar o mapa mundi, nós temos regiões que elas são bem próximas na Terra. Só que no mapa mundi elas estão tanto no extremo leste quanto no extremo oeste. Só que na realidade elas estão bem próximas porque a Terra ela não é plana, né? Ela é esférica. Então, essa linha ajuda a identificar, né, se naquele lugar que horas, né, que dia que começa e que dia que acaba. Vamos para o GPS? Esse é mole, né? O avanço tecnológico criaram o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, que é uma forma de orientação utilizada
e ele utiliza o princípio das coordenadas geográficas. Para utilizar um GPS, é necessário que os satélites que orbitam a Terra vão emitir sinais que vão ser captados e decodificados por um aparelho receptor. Com essas informações, é calculada a localização baseada nas distâncias até eles, resultando em coordenadas geográficas. Qualquer aplicativo, a gente consegue usar, o GPS para saber aonde a gente vai chegar para a gente não se perder. Bem, turma, finalizamos uma parte da unidade 4. Não esqueçam de fazer os exercícios, me mandem por e-mail. Se tiverem dúvidas, me mandem. E até a próxima!